É isso, a projeção é que haja aumento da renda total das famílias beneficiadas pelo Bolsa Família de 3,5%. Isso seria resultado dos adicionais pagos por crianças de até 6 anos, de R$ 150, e por crianças e adolescentes e gestantes, de R$ 50. Com esse incremento, 3 milhões de pessoas sairiam da extrema pobreza, que é a renda de até R$ 208 mensais por pessoa do domicílio. O IBGE registra atualmente 12 milhões e meio de pessoas nessa situação no país. Pelo menos essa é a previsão dos economistas no relatório divulgado. O programa social também seria responsável pela alta no PIB deste ano, numa estimativa de crescimento de 1%, já que a elevação na renda, com a ampliação dos valores de transferência ficando além da prevista no ano passado, eleva o consumo e isso evitaria uma desaceleração da economia em 2023. Entretanto, no Boletim Focus do Banco Central divulgado hoje, o Produto Interno Bruto teve projeção de avanço de 0,88% para 0,90%, o que é uma alta mínima. E a análise que o comentarista de economia da Jovem Pan, Alan Gani, fez mais cedo hoje é que, apesar de o aumento do gasto público poder apresentar uma influência positiva no PIB, uma consequência é a queda dos investimentos das empresas. Mas ainda falando sobre o Bolsa Família, a linha de corte para entrar no programa mudou de R$ 210 para 218. Isso deve aumentar a quantidade de famílias beneficiadas. Além disso, o cadastro único passou por um pente fino, que já removeu cerca de 1,5 milhão de famílias que estariam fora dos critérios atuais de participação. A previsão é que o orçamento desse benefício passe dos 100 bilhões de reais do ano passado para 175 bilhões de reais em 2023, atendendo cerca de 21 milhões de famílias com R$ 600, mais o adicional de R$ 150 para cerca de 9 milhões de crianças menores de 6 anos e de R$ 50 para aproximadamente 15 milhões de crianças de 7 até adolescentes de 18 anos e gestantes. Eu volto com você. Catiúcia Sotomayor, daqui a pouco ela volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Agora são 10h57. E eu quero ouvir o Diogo Schelp. Na semana passada nós falávamos, né, Schelp, da importância dos programas sociais diante dessa realidade econômica que vivemos mesmo. A Catiúcia já falava do impacto em relação ao PIB. Naquele momento da pandemia, inclusive, o Auxílio Brasil fez com que a economia brasileira havia uma expectativa até de uma queda de 10% em relação na fase mais aguda da pandemia, e nós tivemos aí pouco menos de 5% na queda do PIB. Claro que há um reflexo direto na economia, mas também nós comentávamos na semana passada da necessidade dessa porta de saída que possa haver, as pessoas possam procurar seu emprego e melhorar de vida e também a qualificação necessária, né, Schelp? Exatamente, Marcelo. Evidente que é desejável, salutar, que se tenha um programa de governo que permita tirada de pessoas, retirada de famílias da linha da pobreza, né, da miséria. Isso é algo desejável. Ninguém quer que os brasileiros tenham dificuldade para se alimentar, tenham dificuldade para ter o básico para viver. Então, esses programas têm esse impacto positivo. O adicional de R$ 150, por exemplo, para famílias que têm crianças menores, de fato, dá esse impulso à melhoria da qualidade de vida, ou compensam uma perda de renda causada, por exemplo, pelo desemprego, por efeitos relacionados à pandemia, da qual acabamos de sair. Mas o problema é quando se tem como modelo econômico, né, como modelo de crescimento, algo baseado no crédito, né, então um crescimento baseado no crédito, ou baseado na injeção de dinheiro na economia, na distribuição de dinheiro. Deveria se buscar outras formas de crescimento e outras formas que levassem justamente à geração das circunstâncias necessárias para que essas pessoas saiam dessa necessidade de depender do Estado. E isso, claro, passa por reduzir os gastos do Estado, aumentar o investimento direto em empresas no setor produtivo e gerar empregos. Então, isso passa, obviamente, por uma reforma administrativa, que sequer está aí na pauta do governo, e por uma reforma tributária, que está na pauta do governo, mas que ainda gera muitas dúvidas. A reforma tributária que pode levar a uma situação em que os empreendedores tenham incentivos para criar novos negócios e criar novos empregos,
criando essa situação desejável. Eu lembro muito com pesar uma entrevista que eu fiz uma vez quando eu fui para a Venezuela, quando o governo Hugo Chávez estava começando aqueles programas sociais que ele considerava que seriam as vitrines do seu governo. E eu conversei com uma venezuelana em Caracas, muito pobre, que fazia parte de um programa do governo de alfabetização de adultos. Ela recebia um dinheiro do governo para fazer esse programa, para fazer esses estudos. E ela me falava, então, que gostava muito, obviamente, estava muito feliz de receber aquele recurso que ajudava no sustento da família, mas numa conversa ali, acabei descobrindo que o marido dela havia sido demitido. E havia sido demitido porque o governo havia expropriado a empresa, que era uma empresa privada, a empresa acabou quebrando, não dando certo, e o marido perdeu o emprego. Então, era uma situação em que o Estado tirava com uma mão e dava com a outra. É justamente isso que a gente precisa evitar. A gente precisa ter um contexto econômico no Brasil que gere empregos, em que as empresas fiquem fortes e tenham capacidade de investimento. É óbvio que enquanto isso não acontece, enquanto a gente não tem uma situação econômica como a dos países de primeiro mundo, continuará sendo necessário estender a mão para aqueles que estão na miséria. O programa é permanente, não é aquela história de coloca agora R$200, chega lá na frente, agora aumenta para 400, chega lá na frente, agora não tem mais nada para ninguém, aí depois volta de novo, ou seja, essa insegurança acabou. Pela vontade do presidente da República, o presidente Lula, no mínimo R$600, volta a ideia de um valor por pessoa, a gente vai ter uma média de R$260 por pessoa, com um mínimo de 143, lá atrás era R$30 até por pessoa, agora no mínimo 143, e esse olhar especial para a gestante, para a criança, para a adolescente, onde é garantido um valor a mais especial, exatamente para que nessa fase tenha ali as condições de um atendimento, os cuidados como o pré-natal da criança, da gestante, ali a alimentação adequada para ser um ser humano saudável, e ali mais à frente matriculado, a alfabetização na idade certa, matriculado para fazer ensino fundamental, ensino médio, enfim, e crescer, ser alguém na vida. O objetivo é que a gente possa interromper uma história de pobreza e o Bolsa Família como essa grande âncora. Ministro, voltam também as questões aí das condicionalidades no Bolsa Família. Por que elas são importantes? São importantes, como eu digo, porque é mais do que transferência de renda. Hoje a gente viu em vários depoimentos, e seriam milhões de depoimentos, de pessoas que começaram ali com o Bolsa Família, mas quantas vezes que já viveu a pobreza, eu vivi a pobreza, e sei que muitos que estão nos ouvindo, muitos que estão aqui, também conhecem alguém na sua família. Ali, por necessidade, a mãe, o pai precisa que a moça, que o rapaz, que o adolescente, às vezes a criança, ajude nas coisas de casa em prejuízo da escola. Com o Bolsa Família, você passa a ter uma condição de maior autonomia. Você passa a garantir como um pacto com a família, onde ela passa a não só a garantir a condição da saúde, por isso vacinação, por isso o cuidado do pré-natal já na gravidez, e ainda a frequência à aula, a matrícula, porque é isso que vai mudar a vida, é a educação. E o presidente Lula sabe isso muito bem, é a educação. Veja, ele que não teve oportunidade, sabe a importância de estudar, de fazer um curso técnico, de fazer um curso superior, porque é isso que abre portas para não só sair da pobreza, para ir para a classe média, para ser o que quiser na vida.